Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Madalena, cujo dirigente é o evangelista Alvino Dias, setor 34 Pinheiros, cujo pastor setorial é pastor Paulo Moraes, ok? Estamos aqui com o nosso presbítero, nosso irmão aqui em Cristo, o presbítero Jussiélio, nos auxiliando nesse trabalho, e vamos apresentar um estudo aqui nesta noite relacionado ao importante evento que está se desenrolando no dia de hoje, ok? A Páscoa, aquilo que está relacionado à paixão de Cristo. E queremos trazer aqui uma fundamentação na Bíblia Sagrada para que nós tenhamos o correto entendimento acerca dessa importante ocasião, desse importante momento, que infelizmente, devido a uma certa comercialização que se desenvolveu em torno, tanto desse evento quanto de outros, acabou por ter uma certa deturpação do seu significado, um desvio de sentido. Mas a palavra de Deus nos coloca de volta no eixo daquilo que é verdadeiramente significativo, verdadeiro, daquilo que é conforme a verdade da Sagrada Escritura, aquilo que é fundamentado na palavra de Deus. Então nós vamos trazer alguns trechos bíblicos aqui, onde nós vamos ministrar a palavra de Deus relacionada a paixão de Cristo, relacionada à Páscoa, e eu quero trazer logo de início alguns referenciais aqui em livros importantes que nos trazem também um discernimento maior, nos trazem um esclarecimento maior em relação ao significado das palavras que estão relacionadas. Então eu vou trazer a contribuição de R.N. Champlin, ok? O Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, editora Ragnus, e vamos analisar aqui o que ele nos tem a dizer acerca da palavra Páscoa. Então, diferentemente daquilo que tem sido visto, associando a coelho, a ovo, a tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que na verdade são de origem pagã e que foram inseridos dentro do contexto da cultura cristã geral, mas que na verdade não estão de acordo com a palavra de Deus. Então vamos trazer aqui a contribuição de R.N. Champlin na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, no verbete Páscoa, que está na página 99. Ele diz o seguinte: a palavra portuguesa Páscoa é usada para designar a festa dos judeus, que no hebraico é chamada Pesach, ou Pesach, que significa saltar por cima, passar por sobre. Então aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus já estão fazendo a conexão ao que está ligado verdadeiramente à Páscoa, na verdade aqui a origem da Páscoa, a origem dessa festividade que tornou-se significativa também para o mundo cristão, mas que tem sua origem no mundo judaico, ok? O Pesach é o Pesach, passar por cima, passar adiante. Pesach é a forma nominal, Pesach é a forma nominal da palavra. Esse nome surgiu em face da tradição de que o anjo da morte, ou o anjo destruidor, passou por sobre as casas assinaladas pelo sangue do Cordeiro Pascal, quando ele matou os primogênitos dos egípcios, conforme Êxodo 12, 21. Estaremos fazendo uma leitura desse texto aqui e ministrando também em cima dele. Essa foi a última das pragas que se tornaram necessárias para convencer o faraó a permitir que Israel saísse do Egito, após séculos de escravidão naquele país. Portanto, a Páscoa assumiu um sentido de livramento e o próprio Êxodo foi a concretização dessa libertação. Essa é a contribuição de R.N. Champlin. E aqui começamos a ver ao que está relacionada a Páscoa da atualidade, tá certo? E qual é o verdadeiro significado para o cristão do que é a Páscoa, tá certo? Qual é o verdadeiro valor para o cristão. Mas para entendermos o que é o significado atual para o cristão, em conformidade com a Escritura e não com as deturpações que têm surgido aí na cultura atual, nós temos que retroceder às origens. E a origem está no contexto da cultura hebraica, ou cultura judaica, relacionado ao cativeiro egípcio, no qual Deus, para trazer libertação para Israel, tirá-los, arrancá-los daquele cativeiro, Deus trouxe pragas, tá certo? Sobre aquele império, para quebrantar, para de fato
resgatar o seu povo daquela situação de escravidão. Então, dentre as pragas que foram derramadas sobre aquela nação, a última delas, a praga da mortandade dos primogênitos. E para que os filhos de Israel estivessem libertos, não fossem atingidos por essa praga que sobreviria sobre todos aqueles daquela região, havia um livramento, havia um escape, havia uma estratégia de Deus. E a estratégia de Deus era exatamente aquilo que ele revelou para o seu povo, aquilo que ele orientou, que ele ordenou que o seu povo estivesse realizando, que é o sacrifício do cordeiro pascal. Então, com o sacrifício do cordeiro, com o sangue do cordeiro que estava ali como sinal sobre a casa daqueles que eram obedientes a Deus na sua palavra, uma vez que o anjo da morte, cumprindo a sentença divina, viesse sobre aquele lugar e identificasse as casas onde havia o sinal do sangue do cordeiro, ele não poderia adentrar aquele local, ele não poderia atingir aquela família, ele não poderia levar o primogênito daquela casa, por causa da marca do sangue. E eu acredito que você já está fazendo as conexões corretas em relação ao significado que isso traz hoje para nós, tá certo? Fazendo a paráfrase, né? Pegando esse texto do Antigo Testamento e aplicando agora sobre a sua vida. O sangue do cordeiro é a marca que Deus colocou sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos atingidos pelo juízo, pela sentença. Mas vamos falar melhor acerca disso, fundamentando na Bíblia Sagrada. Eu quero trazer outra contribuição aqui, agora do dicionário Wycliffe. O dicionário Wycliffe, tá certo? Da CPAD, e vamos ver um pouco agora relacionado à palavra paixão, que também está dentro do tema da Páscoa, tá ok? Então, paixão de Cristo. Vamos ver aqui o que ele nos traz em definições relacionadas a esse verbete, paixão de Cristo. A expressão paixão de Cristo tem a sua origem na tradução do infinitivo aoristo, isso é um termo técnico aí para a gramática grega, tá ok? Não é necessário nos aprofundarmos tanto nisso, porque ele vai trazer melhores explicações, do verbo pasco, ok? É o termo grego, né, para o verbo. Em Atos 1 e 3, onde Lucas diz que Cristo, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. O verbo aqui colocado no particípio significa sofrer e é frequentemente usado para se referir aos sofrimentos e à morte de Cristo. Sofrimentos e a morte de Cristo, conforme Mateus 26, 21, também o 17, 12. E especificamente a morte de Cristo em Lucas 22, 15 e 24, 26. A expressão não deve ser confundida com paixões dos homens, que se referem às emoções ou sentimentos, né, emoções humanas. E aí ele nos coloca aqui Atos 14, 15, que usa nesse termo, nesse sentido, e também Tiago 5, 17, que também aplica nesse sentido, de emoções humanas. O seu uso em relação a Cristo personifica a ideia dos seus sofrimentos e da sua morte na cruz. Então vimos já sobre o Pesach, ou Pesach, passar por cima ou passar adiante, e vimos também aqui sobre paixão, ou Pasco, e aí temos o Cordeiro Pascal, ou a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo é exatamente o seu sofrimento, como Cristo esteve intensamente envolvido, completamente relacionado, dedicado no momento em que entregou a sua vida como cordeiro vicário, cordeiro substituto, nos substituindo em relação ao peso da sentença divina, quando Deus trouxe juízo, tá certo? Quando Deus requereu dos homens, ok, os seus pecados, as suas iniquidades, e esta justiça, esse juízo, foi plenamente atendido pelo sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus, nós podemos entender melhor esta paixão, esse pasco, esse sofrimento, esse envolvimento intenso. Quando Cristo no Getsemane, ele ora, ele entra num profundo envolvimento com Deus para a preparação, para que pudesse estar passando por todo esse momento difícil, esse momento de sacrifício, e ele busca ali companheiros que não conseguem acompanhá-lo na oração, dormem, né, acabam abandonando naquele momento, mas Deus coloca um anjo ao lado dele e ele vai no momento de intensa oração, quando ele chega até a dizer: Pai, passa de mim este cálice,
todavia não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Então Cristo dá prioridade à vontade de Deus, mesmo que isso venha trazer um grande peso, uma grande sentença, uma grande condenação sobre ele. E aquele peso, aquele pascô, aquele sofrimento intenso no qual Cristo estava envolvido, não era devido a situações de flagelo que ele iria enfrentar, que certamente já eram muito duras, muito difíceis, mas eu estou certo de que o pior sofrimento que Cristo teve que encarar era sendo ele santo, sendo ele Deus, sendo ele maravilhoso, sendo ele eterno, tendo sido já assumido uma postura de humildade. Quando desce, né, da glória, encarna e vem até nós e se manifesta em nosso meio como um homem, em humildade servindo a Deus, e agora até a morte de cruz, como disse Paulo. Mas o maior sofrimento, creio eu, foi ter Cristo assumido sobre si o pecado que não era dele, porque ele não cometeu nenhum pecado, mas ter assumido todo o meu pecado, ter assumido todo o seu pecado. O nosso pecado caiu sobre ele, e Cristo sofreu naquele momento, porque ele sabia que o que lhe esperava seria extremamente difícil. Quando Cristo, no alto da cruz, ele se sente só, devido ao pecado intenso de toda a humanidade que estava atribuído agora a ele. E ele na cruz clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ao que se deve o desamparo de Deus a Cristo Jesus no momento da cruz? Se deve ao fato de que Deus é santo, de que Deus é justo e de que Deus não tolera o pecado. E quando Deus olhou para Cristo naquela cruz, naquele momento, saiba você, hoje que está celebrando a Páscoa, você precisa saber qual é o significado, qual é o sentido. O teu pecado estava sobre Cristo Jesus, o meu pecado estava sobre Cristo Jesus. Cristo levou o nosso pecado sobre a cruz, na cruz do Calvário, e ele, quando deu o brado, está consumado, e o sangue dele desceu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, não foi de baixo para cima porque não foi uma atitude humana, foi de cima a baixo porque foi uma intervenção divina. As portas do céu se abriram para nós, e a tão grande salvação pela graça nos atingiu, chegou até nós, e hoje as portas do céu estão abertas para você. Você pode ter plena comunhão com Deus, você pode ter os seus pecados plenamente perdoados, e você pode estar gozando da presença maravilhosa de Deus aonde quer que você esteja, por causa da Páscoa, por causa do Pascô, por causa do sofrimento, por causa da morte vicária e substitutiva de Cristo Jesus, na qual ele assume o seu pecado para ele, e ele atribui as obras dele a você. Quando Deus olha dos céus, não vê os seus pecados, Deus vê o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. E onde isso teve origem? Vamos lá no texto inicial, aqui da nossa mensagem. Passada aqui a introdução com esses auxílios, eu quero que nós caminhemos agora para Êxodo. Abra sua Bíblia aí, no livro do Êxodo, capítulo 12. Eu vou me utilizar apenas de 3 versículos aqui nessa leitura. Êxodo, capítulo 12, primeiramente, o versículo de número 21. Quero que você observe comigo algumas importantes lições que estão relacionadas. Livro do Êxodo, o livro da saída, no capítulo de número 12, no versículo de número 21, que diz: Em seguida, Moisés mandou chamar a todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa, ok? Para o Pascô. E nesse texto que já trouxemos aqui, algumas coisas são muito importantes a serem ressaltadas. Como Deus, ele chama a responsabilidade à liderança. Como ele chama a responsabilidade àqueles que estão à frente. Ele chama a responsabilidade àqueles que de fato têm que tomar a frente da situação. Como Deus chama os anciãos, como Deus chama os líderes, e como Deus lhes dá orientações devidas, como Deus lhes prescreve aquilo que tem que ser feito, e como tem que ser feito, como tem que ser realizado. E nós vemos aqui, já nesse pequeno trecho, algo que é fundamental para a Igreja de Cristo na atualidade. Como o Senhor Jesus Cristo, ele tem capacitado,
como o Senhor Jesus Cristo ele tem preparado, como ele tem revestido do seu Espírito e como ele conta com a liderança nos dias atuais. Nos dias onde temos visto grande calamidade, nos dias onde temos visto grande sofrimento, grande dor, nós temos visto aí pessoas que estão de fato entrando em situação de desespero devido à situação que tem se abatido sobre a nossa nação e sobre o mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele chama a responsabilidade aquele que ele capacitou, ele chama a responsabilidade aqueles que ele escolheu, aqueles que ele selecionou e aqueles que ele revestiu. O Senhor Jesus Cristo conta com a sua igreja na atualidade. A igreja tem que se posicionar para cumprir a vontade de Deus na íntegra, para assumir o seu papel diante dessa situação. Não pode se intimidar, não pode se acovardar, não pode se ver confusa, porque Cristo é a garantia da nossa vitória. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A mesma vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário é a vitória que está garantida para a nossa vida no dia de hoje, na atualidade, mesmo a situação que possa acontecer e mesmo que alguns possam vir a perecer, a glória está garantida porque você tem o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não cabe desespero à sua vida, não cabe desalento, nem cabe confusão, porque você tem uma certeza em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, como na situação do êxodo, onde o povo estava sofrendo, onde o povo estava sendo perseguido, o povo estava sendo acuado, ele chama a liderança à responsabilidade. Hoje Cristo chama você à responsabilidade. Se posicione, ore, clame, continue adorando o Senhor, continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor, aonde quer que você esteja e passando a situação que você esteja passando. Essa situação não é nova para a igreja já venceu muitas tribulações, a igreja venceu muitas perseguições e a igreja venceu muitas pestes que se abateram sobre a humanidade, e essa não vai ser a situação na qual a igreja vai se ver confusa ou vai se ver perdida, porque em Cristo Jesus a igreja tem certeza da vitória. Leia Eusébio de Cesareia e veja o que a igreja já passou e o que a igreja já venceu, e a igreja em Cristo Jesus continuará vencendo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Então vamos continuar a nossa caminhada e vamos assumir cada um a nossa responsabilidade de orar, de orientar corretamente, de seguir orientações que venham governamentais, que não atentem contra a palavra de Deus, mas vamos sempre ter responsabilidade e vamos ter posicionamento e continuar mantendo acesa a chama da nossa fé, porque Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança não é a última que morre, a nossa esperança já morreu e já ressuscitou e está sentada à destra do Todo-Poderoso. Essa é a tua esperança. Então ele chama os líderes à responsabilidade, e não somente isso, ele dá orientações. Ele fala acerca da necessidade dessa liderança tomar o cordeiro, pegar o cordeiro, selecionar um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem defeito, um cordeiro que fique separado dos demais e que seja preparado para essa grande ocasião. Então a liderança tem que tomar desse cordeiro e tem que preservar esse cordeiro dentro da casa, porque esse cordeiro será compartilhado por toda a família. É isso que eu acho impressionante, é isso que eu acho maravilhoso da palavra de Deus. O cordeiro para cada família, e a família terá que comer daquele cordeiro, pronto para sair, totalmente vestido, com os lombos cingidos, ou seja, com o cinto apertado, com o cajado na mão e comendo apressadamente, e comendo esse cordeiro assado com ervas amargas e com pães asmos. Nós vemos isso de uma forma muito clara, de uma forma muito óbvia, a pessoa de Cristo Jesus, que tem que estar no meio da nossa família. Veja, na sua família, eu não sei se tem fartura, ou não sei se está passando necessidade, eu não sei se está tudo garantido com as contas pagas, ou não sei se está passando talvez algumas aflições, eu não sei se está tudo tranquilo, ou se está tendo algumas tribulações. Eu só sei o seguinte: a sua família precisa do Cordeiro Pascal, a sua família precisa do Cordeiro de Deus, a sua família precisa de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus estando no meio da tua família, tudo
tudo vai dar certo, os problemas serão vencidos, as dificuldades serão superadas, as barreiras serão derrubadas, se Cristo Jesus estiver no seio da tua família. Da mesma forma como ele falou para os líderes aqui, chamou a responsabilidade e disse: tem que ter um cordeiro para cada família, dentro de cada casa tem que ter um cordeiro, e cada um tem que participar da ceia, cada um tem que participar do cordeiro, como Cristo Jesus dirá mais à frente do Novo Testamento: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Você tem que estar em comunhão íntima, mesmo nessas épocas. Você tem que fortalecer o seu culto doméstico, você tem que fortalecer a sua comunhão no seio do seu lar, para que, passando por essa tribulação, você continue firme na presença de Cristo Jesus, e Cristo Jesus esteja no centro da tua família, esteja no centro do teu lar. Se tiver Cristo Jesus, tem aquilo que você precisa, e Cristo é aquele que diz para nós não ficarmos ansiosos nem solícitos pela vida, porque os pássaros não plantam nem colhem, todavia Deus os alimenta. As ervas do campo nem tecem nem fiam, todavia Deus os veste com uma forma mais esplendorosa até do que Salomão. Mesmo a erva que amanhã será lançada no forno, ou que resseca ao sol, da mesma forma Deus é na tua vida. O cordeiro tem que estar no meio da tua família, todos têm que participar do cordeiro, têm que comer da sua carne e beber do seu sangue, e isso é a comunhão com Cristo Jesus. Se você não tiver comunhão com Cristo, este momento é o momento em que a figueira está sendo balançada, em que somente aqueles que estiverem ligados na videira, somente aqueles que estiverem em comunhão vão perseverar e vão continuar. Esse é o momento da verdade. Aquele que não estiver em Cristo não vai passar por essa tempestade, não vai passar por esse momento, mas eu creio que na tua família Cristo Jesus está aí, tem Cordeiro de Deus aí no meio da tua família, e Cristo Jesus é o suficiente para você. Veja, dando sequência aqui, eu queria fazer algumas leituras. Vamos lá para Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou localizar aqui, já separei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero ler com você, para você ver o que é o valor de ter o Cordeiro de Deus no nosso meio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, que nos diz, veja só: pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo disse: não quero saber outra coisa entre vocês, mas somente Cristo e esse crucificado. Este é o momento onde teologia não vai te sustentar, formação acadêmica não vai te sustentar, dinheiro ou qualquer tipo de vantagens não vão ser suficientes, mas somente Cristo Jesus. Como Paulo disse: não quis saber outra coisa entre vocês, nem palavras difíceis, nem títulos, nem conhecimento, sabedoria humana. Cristo Jesus. Eu sei que Cristo Jesus foi morto, foi crucificado por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, está sentado à destra de Deus, e foi aquele mesmo que se colocou de pé para receber Estevão quando estava sendo apedrejado. Cristo Jesus é suficiente para nós. Eu quero ler também, relacionado à questão do sacrifício, que foi orientado aos líderes lá no livro do Êxodo, capítulo 12, o cordeiro para cada família tem que comer da carne do cordeiro, o sangue do cordeiro tem que ser aplicado sobre a verga da porta, e o sacrifício tem que ser realizado para que o sangue seja colhido. O sacrifício é imprescindível, e Cristo Jesus nos fala acerca do sacrifício. Nós vamos ver outros textos relacionados ao sacrifício de Cristo, mas também ao nosso sacrifício. Existe um sacrifício que nós temos que realizar. Existe o sacrifício que Cristo realizou por nós, o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, que tornou obsoleto todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. É o sacrifício de Cristo Jesus. Porque todo o sacrifício do culto levítico, realizado no tabernáculo e no templo, ele era passageiro. Ele era apenas sombra, imagem, a sombra daquilo que havia de vir. Ele era passageiro, era transitório. Então, primeiro, os sacerdotes tinham que sacrificar por si mesmos, devido à sua condição de pecadores. Segundo, tinham que sacrificar constantemente,
tanto por si quanto pelo povo. Agora, quando Cristo Jesus veio, ele é o sacrifício definitivo. Ele é o cordeiro sem mancha, ele é o cordeiro sem pecado, ele é o cordeiro sem defeito, ele é o cordeiro perfeito e que teve a nossa culpa lançada sobre ele, e tendo ele levado a nossa culpa, derramando o seu sangue, nos purifica de todo pecado. O teu pecado não é coberto, o teu pecado é apagado, e você está na presença de Deus em plena santificação, em plena comunhão. O Santo dos Santos está aberto para você por causa de Cristo Jesus. Esta é a Páscoa. Celebre a Páscoa de Cristo Jesus. Glorifique a Deus aí na tua casa por causa da tão grande salvação que te alcançou. Você já pensou passar por um momento desse sem a bendita esperança da salvação em Cristo Jesus? Você já pensou passar por um momento desse sem o Paráclito aí do teu lado, o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, ele nos fortalece e ele está conosco nesse momento. Pense na sua vida sem o Espírito Santo de Deus, como você estaria agora? Agora veja, o sacrifício que Deus requer de nós, qual é? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes, olha a seriedade do texto, que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vós, do Páscoa, do sofrimento, do sacrifício, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo ou de cultuá-lo. Então esse é o nosso sacrifício, essa é a nossa adoração, que nós com espírito pacífico, que nós com fé viva, firme, com a chama do Pentecostes acesa nos nossos corações, nós entregamos a Cristo o mais perfeito louvor. É um momento de pôr à prova aqueles que são e aqueles que não são. Tem gente que só consegue louvar a Deus até a beirada da fornalha, mas tem gente que está disposta a louvar a Deus nem que seja dentro da fornalha. Mas aqueles que louvam a Deus com essa perfeição, mesmo sendo lançados dentro da fornalha, vão andar dentro da fornalha com o quarto homem, com aquele que Nabucodonosor ao olhar disse: vejo um semelhante ao Filho dos deuses. Ele está passando com você por esse momento, ele está passando com você por essa situação. Ele não vai te abandonar, porque ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, é a garantia da nossa vitória. Dando sequência, quero caminhar aqui porque o horário já vai seguindo. Eu quero também ler o versículo 22, que diz, olha só: deixem o sangue escorrer para uma vasilha. A minha versão é um pouco diferente porque ela é NVT, tá ok? É como uma versão NVI, é uma nova versão e eu achei muito boa, muito bem trabalhada, texto muito claro, muito lúcido. Então eu estou lendo aqui nessa versão um tanto diferenciada, mas você vai conseguir compreender na versão Almeida corrigida ou atualizada também. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de isopo e molhem-no com o sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia da casa até o amanhecer. Ninguém saia da casa até o amanhecer. É interessante essa situação, essa leitura, né? Ela fala muito particularmente ao nosso momento. Ela fala muito particularmente desse momento difícil de quarentena. Esse momento que tem levado muitas pessoas a até passarem por uma certa situação de desequilíbrio. Mas o Senhor Jesus Cristo conhece a tua situação. O Senhor Jesus Cristo conhece as tuas necessidades. E é Ele que está direcionando esta palavra ao teu coração. Da mesma forma como Israel passou por um período difícil, Israel passou por um período de trevas, Israel passou por um período de risco de sua vida, e Deus esteve com ele no meio daquele cativeiro, e a poderosa mão do Senhor se manifestou naquele lugar, e o milagre e a intervenção e o poder de Deus se fez sentir, mesmo naquela situação, mesmo naquele ambiente, e o milagre se realizou com a libertação daquele cativeiro. Da mesma forma, o Senhor Deus está conosco nessa situação. O Senhor Deus está conosco neste cativeiro. O Senhor Deus está conosco nesta tormenta, nessa tempestade. E o Senhor também vai nos dar libertação dessa situação.
Creia, confie, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não cai por terra, porque Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. A palavra de Cristo está sendo lançada sobre a tua vida. Receba a palavra do Senhor no teu coração, com o coração aberto, e seja renovado a partir deste momento. Tenha a tua fé renovada, tenha o teu culto renovado, tenha a tua forma de servir a Deus renovada, tenha a tua forma de estudar a palavra de Deus renovada nesta noite, por causa da palavra de Deus. Como ele diz aqui: deixe o sangue escorrer para a vasilha. E eu acho interessante quando ele dá essa orientação e ele fala acerca do sangue, e ele diz que o sangue deve ser aplicado. O sangue deve ser aplicado. O sangue deve ser aplicado com hisopo. O sangue deve ser aplicado sobre as ombreiras e a verga. Então nós temos uma situação na qual a terra era território dos egípcios, a casa era dos israelitas que estavam ali habitando, e a porta da casa teria que ter o sinal, teria que ter a marca. O sangue escorreu, o sangue desceu, da mesma forma como na cruz do Calvário, o sangue desceu ali naquele lugar, o sangue escorreu, escorreu sangue, escorreu água do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, naquela situação de Páscoa, naquela situação de sofrimento, de agonia, de dor, de sofrimento, para que pudesse conquistar para nós a tão bendita salvação. E o sangue do Cordeiro escorreu e foi colhido numa vasilha, e com hisopo, que é uma espécie de um graveto que se obtém naquelas regiões secas, nasce geralmente ao lado das rochas, e ele é bom que ele serve como uma espécie de uma esponja. Então eles fazem ali um molhe com aquele sopo e molharam no sangue e aplicaram nas ombreiras e na verga. É interessante porque o sangue foi aplicado numa ombreira, na outra ombreira e na verga, mas não no solo. O sangue foi aplicado nas ombreiras e na verga. Por quê? Era sobre a casa dos israelitas, era sobre a casa do povo de Deus, mas não sobre o solo, porque aquele solo pertencia naquela situação, naquela ocasião, ao povo que estava ali sendo julgado, sentenciado por Deus. Então o sangue está sobre a nossa vida. O sangue de Cristo tem que ser aplicado também em 3 pontos da nossa vida. O sangue de Cristo também tem que estar presente, tem que ser marca, tem que ser sinal, também sobre 3 pontos desta casa que somos nós. Mesmo que o mundo passe por grandes aflições, mesmo que o mundo passe por grandes tormentos, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma como a casa dos israelitas estava sendo marcada, estava sendo preservada, estava sendo diferenciada, e Deus fez diferença entre o que serve e o que não serve, como diz em Malaquias. Ali aconteceu essa situação, como também na nossa vida deve acontecer. O sangue do Cordeiro tem que estar sobre o teu corpo. O sangue do Cordeiro tem que purificar o teu corpo. O teu corpo tem que ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando olharem para o teu corpo, quando olharem para o teu comportamento, quando olharem para a tua forma de ser, a tua forma de agir, eles têm que ver o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que purifica de todo pecado. O pecado que contaminava teu corpo tem que ser purificado pelo sangue. Tem que ter sangue no teu corpo. Tem que ter sangue na tua alma. Os teus sentimentos. A alma que está relacionada àquilo que nós sentimos, tá certo? Está relacionada às nossas paixões, vamos dizer assim, aos nossos sentimentos. E tem que ter sangue do Cordeiro sobre os teus sentimentos, para que os teus sentimentos sejam purificados. Você não tenha sentimentos contaminantes, você não tenha sentimentos de desespero, sentimentos que desagradem o Espírito Santo de Deus. Tem que ser purificado com sangue, tem que ter sangue sobre o teu corpo, tem que ter sangue sobre a tua alma, mas tem que ter sangue também sobre o teu espírito. O teu espírito, a tua mente tem que ser consagrada a Cristo Jesus. A tua mente tem que pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, de baixo. Como disse o apóstolo Paulo, para remir todo o tempo. Será que o sangue de Cristo está aplicado sobre a tua mente? Como são os teus pensamentos? Como são os teus projetos? Como são os teus planos? O que você tem pensado? Você tem deixado a seta maligna entrar na tua mente? Você tem deixado a seta maligna atingir os teus sentimentos? Ou atingir o teu corpo? O teu corpo, a tua alma e o teu espírito sejam plenamente consagrados e purificados pelo sangue do Cordeiro, e estejam completamente guardados para aquele grande dia.
que a marca do sangue de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, para que você não seja atingido pela sentença que virá, a sentença que cairá. Vou caminhar aqui, porque eu quero também fazer algumas leituras, e eu quero já passar para o versículo. Vamos fazer uma leitura, porque no texto ele diz que nós temos que ficar até de manhã, como estamos passando por esse período também, vivenciando essa experiência, e isso está tão relacionado conosco nesse momento, e eu quero trazer aqui um texto que fala também tão profundamente acerca dessa situação na qual nós estamos aguardando a manifestação do Deus Todo-Poderoso, que será também a nossa manifestação. Então, quando ele orienta, você tem que marcar a porta com sangue, nas ombreiras e na verga, e também quando ele diz, você tem que permanecer nela até de manhã. A tua vitória não está no comecinho, a tua vitória não está no meio, nem está quase no final. A tua vitória está no fim, como Deus disse a Daniel, e tu vai até o fim. Da mesma forma, a igreja tem que aguentar durante essas trevas, até que raie a luz, até que o sol da justiça resplandeça e você seja finalmente glorificado e esteja na presença de Cristo Jesus. E todos nós temos essa tão bendita esperança. Nós temos que aguardar, como disse o apóstolo João. Vamos comigo lá para a primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 ao 6, veja só. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chamou de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Que privilégio, que maravilha, que grande bênção. Pois o veremos como Ele é realmente. Veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Ou seja, se manterão com a marca do sangue do Cordeiro sobre toda a nossa vida. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Como é importante termos a marca do sangue do Cordeiro. Quero já caminhar para o final, quero fazer aqui mais algumas leituras, porque eu achei muito profundo quando o Senhor orienta aos israelitas que comam do Cordeiro, compartilhem o Cordeiro, comam o Cordeiro apressadamente, prontos para a saída, com lombos cingidos e com cajado na mão, e comendo apressadamente, porque isso caracteriza exatamente a nossa situação. Nós não pertencemos a este mundo, nós não estamos em casa, nós somos estrangeiros nessa terra, nós somos peregrinos aqui, e nós estamos aguardando a pátria celestial, para a qual nós seremos levados a qualquer momento, quando Cristo arrebatar a sua igreja. Mas não somente essa situação que já foi descrita, mas também a situação na qual o sangue do Cordeiro é aplicado. Eu achei isso muito profundo, e eu quero trazer aqui rapidamente, que o tempo já corre, mas o sangue do Cordeiro foi aplicado, foi retirado, o Cordeiro derramou seu sangue, Cordeiro vicário, como tantos cordeiros foram sacrificados em celebrações de Pessac. Nós vemos que Cristo também vai celebrar o Pessac, tá ok? Até quando Cristo torna-se o Cordeiro definitivo, o Cordeiro suficiente para purificar todo o pecado. Mas em relação a esses cordeiros, quando eles eram sacrificados, quando o sangue era colhido, o sangue tinha que ser aplicado. E é interessante que o sangue é a marca distintiva, que faz a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que serão condenados, aqueles que serão atingidos pela condenação. E o sangue é aplicado com o isopo, que é exatamente essa esponja que eu expliquei para vocês, essa erva que é colhida, que serve como uma esponja, que vai colher, que vai ser molhada no sangue e vai ser usada para aplicar, então, nas ombreiras e na verga. E lendo esse texto, me veio aqui à mente um texto que, ao meu ver, está muito relacionado a ele, que é o texto de Salmos. Vamos então lá para o texto de Salmos, vamos ler o Salmo 51. Salmo 51. Porque com este salmo
nós vamos ver como de fato o sangue é aplicado sobre a nossa vida, como o sangue está presente sobre a nossa vida também na atualidade, e de que maneira este sangue está aplicado sobre nós. O sangue tem que estar presente na nossa vida, a marca do sangue tem que estar no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Mas como é que Cristo nos orienta sobre como será aplicado? Da mesma forma como orientou aqueles anciãos, Cristo te orienta como o sangue será aplicado sobre a tua vida. Primeiramente, Salmo 51, versículos 1 a 11, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e és justo no teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria da felicidade, tu que me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as minhas manchas de minha culpa. E aqui, em textos de versão Almeida Revista Corrigida, atualizada, ele diz: limpa-me com isopo. Ele emprega novamente aqui o termo que foi utilizado lá em Êxodo, isopo. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as minhas manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Davi, numa situação de grande sofrimento, na qual ele foi conscientizado por Deus de seus pecados, ele orando a Deus na mais profunda amargura de espírito, no mais profundo sofrimento, angústia, ele olha para toda a sua vida, ele olha para toda a sua situação, os privilégios que ele obtivera da realeza, toda a honra, todo o poder, toda a glória que ele havia obtido, e ele olhando para todas essas coisas, ele faz uma análise. Se fosse para perder dentre essas coisas maravilhosas que lhe foi proporcionada, diante da sentença de Deus, se fosse para perder, ele olha para tudo aquilo e diz: Senhor, se a tua sentença cair sobre mim e forem me arrancadas todas essas coisas, ele clama profundamente a Deus e implora. Ele diz: somente uma coisa, não retires, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. E quando ele faz esse clamor, isso é maravilhoso para nós. O que nós temos privilegiado, o que nós temos valorizado, o que nós temos priorizado, é um momento de reflexão. Você olhar para a Páscoa, você olhar para o sofrimento de Cristo, você entender o significado, você olhar para o Pessac, para a intervenção divina, e olhar para aquilo que Deus tem realizado por nós hoje. Você tem que agora, refletindo na sua mente, na sua casa, quais são suas prioridades. Davi escolheu a dele, escolheu muito bem. Mesmo que eu perca tudo, e tem pessoas que estão perdendo nesse momento, tem pessoas que estão sofrendo nesse momento, mas uma coisa eu te aconselho, da mesma forma como Davi, ore e diga: Senhor, não retires de mim o teu espírito. O espírito é o selo da promessa. Quero finalizar, já estou passando um pouco do tempo, mas eu quero finalizar trazendo o texto aqui de João 15, Evangelho de João 15, 1 ao 13, que diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Mas vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, ou que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Veja só que impressionante. Davi pede para que ele seja limpo, para que ele seja purificado e para que Deus não lhe tire o seu espírito. E Cristo responde no Novo Testamento: como é que nós vamos ser purificados? Como é que nós vamos ser limpos? Cristo diz:
o sopo que eu uso para pegar do meu sangue e aplicar sobre o teu corpo, aplicar sobre a tua alma e aplicar sobre o teu espírito, chama-se palavra de Deus. A palavra de Deus aplica o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Nós temos sido purificados e Cristo nos garante: eu os tenho purificado por meio da minha palavra. A minha palavra são águas purificadoras. Durante esse período, você vai atravessar esse período, você vai chegar do outro lado deste mar, você vai cantar o hino da vitória, mas saiba, é um momento de reflexão, onde você pode ter a purificação plena através da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, se fortaleça nela. Quero fazer 2 leituras aqui para encerrarmos, porque o Pessac do Antigo Testamento é a Páscoa do Novo. E o que é a Páscoa do Novo Testamento? Vamos comigo lá para Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 12 ao 19. Veja só. Ele os levará a uma sala grande, no andar superior. Só um minuto. Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa, Pessac ou Pessach, passar por cima. A celebração, aquela celebração lá do Êxodo, do cativeiro, quando Deus estabeleceu o sinal, a marca distintiva entre aqueles que servem e aqueles que não servem, e Cristo está aqui celebrando. Agora veja só o que Cristo vai fazer, extraordinário. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Maravilhoso, né? Porque a mesa é comunhão, e nós estamos na mesa do Senhor Jesus Cristo. Nós nos assentamos à mesa para ceiar com Ele. Maravilhoso. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição do Pessac, ou da Páscoa, com vocês, antes do meu sofrimento, do meu Pascô, do meu sofrimento, da minha paixão, ok? Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-lo até que ele se cumpra no reino de Deus. A grande ceia de Cristo Jesus, que se realizará logo após o evento do Arpades ou do arrebatamento, quando nós passarmos pelo bema, pelo tribunal de Cristo, que aferirá a coroa por aquilo que nós temos realizado na obra de Deus, e nós fomos chamados para sentar à mesa do grande banquete, com Isaac, com Jacó, com Abraão, com Paulo, com João, com Lucas, com todos aqueles que durante todo esse tempo têm atravessado momentos tão difíceis como você tem atravessado. Você tem que chegar lá, você tem que se assentar também neste lugar à mesa que Cristo preparou para você. Cristo está aguardando por esse tão grande momento. Veja só. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comer até que ele se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho até aquele dia que vem o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês em memória de mim. O corpo e o sangue, o vinho e o pão, o suco de uva e o pão, como temos celebrado na Santa Ceia do Senhor. O Pessac do Antigo Testamento foi a saída da escravidão egípcia. O Pessac do Novo Testamento é a Santa Ceia do Senhor, onde o cordeiro do Pessac do Antigo Testamento, tantos cordeiros que foram sacrificados, tanto sangue que foi derramado, foi substituído pelo cordeiro sem mancha e sem mácula, que é Cristo Jesus. E o sangue dele definitivamente apaga todo o pecado. E agora, leitura final, para encerrarmos aqui a nossa participação. Vamos para Hebreus, capítulo 9, vamos ler do versículo 11 ao 15, para você entender qual é o valor da Santa Ceia do Senhor, do nosso Pessac. Não a saída do Egito, mas a saída do pecado. O pecado era o teu Egito, o pecado era o teu cativeiro, o pecado era a tua escravidão, o pecado era a tua sentença, a condenação eterna. E Cristo retirou você do Egito, que era o pecado da tua vida, e está conduzindo você às mansões celestiais, a Canaã celestial, à mesa do Cordeiro de Deus, onde Ele nos aguarda para o grande banquete. Veja só, leitura de Hebreus 9, 11 ao 15 para encerrar. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes,
Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado, com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Cristo Jesus, o sangue purificador, o sangue remidor, o sangue que apaga o nosso pecado, que nos curou das nossas transgressões, que nos tirou do cativeiro do pecado e nos abriu, nos descortinou o Santo dos Santos. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo, você continue adorando e servindo a Ele em espírito e verdade, e que o Espírito Santo de Deus continue fortalecendo você, para que você saia mais forte ainda deste momento. A Igreja de Cristo Jesus continuará marchando sobre a terra, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade, e que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Amém.